A Leandra é uma profissional maravilhosa e também vai trazer muitas informações aqui para a gente com relação às estimativas e como funciona esse departamento, que é um departamento que, por origem, ele traz uma gratuidade em alguns serviços para a população, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É o atendimento aos portadores de transtorno mental, não é, do município, que é subdividido em vários setores, de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a demanda. É tudo dividido, sem dúvida nenhuma, cada qual na sua especialidade. Agora, quais são os tipos de problemas que o Departamento de Saúde Mental do município consegue abraçar? Né? Porque hoje em dia a saúde mental está dividida em uma série de questões, né? A população está cada vez mais... tanta competitividade, tanta correria, tanta ansiedade, são tantas coisas que as pessoas precisam lidar ao mesmo tempo. São, enfim, projeções familiares, são muitas coisas, né? E quais são os problemas que o departamento ele consegue atender? Então, o departamento... houve um avanço nesse sentido, né, porque de uma divisão ele passa a ser um departamento, ele sobe um patamar no organograma da Secretaria Municipal de Saúde, o que amplia as possibilidades das ações. Hoje nós temos reuniões semanais com toda a equipe de saúde mental para exatamente pensar as ações em saúde mental no que tange a necessidade da comunidade, como você bem disse, vai se aumentando cada vez mais em virtude do ritmo de vida, como você também comentou, as demandas para os tratamentos em saúde mental, muitos adolescentes estando acometidos por determinados transtornos, como, por exemplo, o transtorno da ansiedade, o transtorno da depressão, e cada setor nós temos os centros de atenção psicossocial, e cabe o destaque para esse nome, psicossocial, porque é numa tentativa de um olhar mais abrangente, de um olhar mais na totalidade do indivíduo e as suas necessidades. Muitas vezes são necessidades sociais, são necessidades familiares e que estão desembocando em descompensações psíquicas, apresentando alguns transtornos emocionais, alguns transtornos psíquicos, e temos os centros de atenção psicossocial subdivididos, por exemplo, para não misturar, não juntar a demanda de um adolescente ou de uma criança com um adulto. Então nós temos o CAPS Nise da Silveira, que atende à demanda dos adultos portadores de transtorno mental, o CAPS-I, que é infanto-juvenil, destinado exatamente à questão das crianças e dos adolescentes. Temos o CAPS, que eu estou coordenando, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, e toda essa demanda, ela vem, e como estamos montando um sistema de rede, o mais importante é essa parceria que nós estamos tendo, o diálogo com essas unidades, para que tenhamos uma linguagem uníssona, minimamente, também acreditando de que cada indivíduo necessita de um olhar, de um tratamento com toda a complexidade que ele apresenta, mas na singularidade daquilo que ele demanda, sem dúvida nenhuma. Quando, por exemplo, a mãe está lá, ela percebe que o filho está passando por algum problema, tanto a criança quanto o adolescente, né? A gente até trouxe semana passada aqui o Dr. Eduardo Birman, a gente falou sobre o 13 Reasons Why, que é uma série que trata sobre essa questão da depressão e do suicídio, do bullying, do estupro na adolescência, enfim, trata sobre todas essas questões, né? Vamos dizer que a mãe ou o pai percebeu, né, os dois perceberam que o filho está passando por algum problema. Não tem recurso para pagar uma terapia, não tem recurso para procurar ali uma avaliação para ter certeza se o filho está passando por algum problema ou não. Como é que o departamento ele age? Quer dizer, como é que a pessoa faz para procurar o departamento, por exemplo? O que ela precisa fazer? Ela precisa ligar para algum lugar, ela precisa marcar uma avaliação. Depois que ela marca a avaliação, ela pode fazer uma terapia contínua. Isso é um serviço que o departamento oferece. Como é que faz? E outra, quando é casos psiquiátricos que necessitam aí de um acompanhamento com medicamento, não é? Como é que o departamento acaba solucionando esse problema? Também há medicamentos disponíveis por conta do departamento?
Exatamente. Todas essas unidades, elas têm um corpo técnico, multiprofissional, multidisciplinar. Então, as unidades têm o psiquiatra, quando há necessidade, mediante a avaliação psicossocial, não é? A necessidade de medicação. Então, esse paciente pode ser e deve ser medicado mediante a avaliação psiquiátrica, né? Como é sabido ou não da população, nós psicólogos, nós não medicamos, né? Nós podemos acompanhar, nós podemos administrar junto na equipe, em processo de avaliação, porém quem prescreve, quem medica é o psiquiatra. Então, todas essas unidades, eu esqueci de fazer referência também ao ambulatório de saúde mental, que é o mais antigo na cidade. Então, esta mãe, ela pode procurar a Secretaria de Saúde, vai indicar a unidade específica. No caso, como você falou, criança, já é exatamente a unidade do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o CAPSI, que a gente chama, não é? Que é ali no final da Floriano Peixoto, seguindo aquela rua sem saída da Floriano Peixoto. Eu não sei se ali ainda é Floriano Peixoto, mas eu penso que sim. Eu também sou péssima, não sou a melhor pessoa para te orientar com relação às ruas. Então. E ali, essa mãe, ela leva a sua demanda, abre-se um prontuário, agenda-se a consulta e avaliação, e aí a criança passa por todo esse processo. Isso também é um processo que você também pode orientar adultos que, de repente, necessitem aí de um acompanhamento ou de uma avaliação ou de algum medicamento, também passar por esse processo. Sem dúvida nenhuma, só que aí ele já não vai na unidade que é infanto-juvenil. Ele vai na unidade de adulto. Por isso, essas divisões desses centros de atenção psicossocial. Agora, o que cabe ilustrar, eu penso que é o momento exatamente adequado, porque na semana passada, no dia 18 de maio, foi o Dia Internacional, Dia Nacional e Internacional de Luta Antimanicomial. Ou seja, cada vez mais entende-se, desde 1979, quando um psiquiatra italiano, Franco Basaglia, começou a pensar na sua unidade lá na Itália, na questão dos pacientes que ficavam crônicos, esquecidos, asilados nos manicômios, nos hospícios, né? Nas clínicas que eram chamadas de hospícios, né? de manicômios. Né? Então, ele viu que esses pacientes também, pelo lado da família, muitas famílias abandonam, de certa forma, porque você ter um ente portador de transtorno mental, dependendo do nível do transtorno mental, da gravidade do transtorno mental, é trabalhoso, é difícil, é problemático, e muitas vezes as famílias não aguentam, não dão conta de cuidar. Não é? Eu vou te pedir uma coisa. Quem quiser saber mais informações, como é que pode fazer para entrar em contato? Liga para onde? Liga para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde você pode ter acesso... Teria um telefone? Tem um telefone, 2233-8852. São vários, mas esse foi o que me veio à memória. 2233-8852. Você que, de repente, está passando por alguma necessidade, alguma questão, né? Ou tem um filho, criança ou adolescente, enfim, procure o Departamento de Saúde Mental do município.